Desde que o Senhor alcançou minha vida, ainda muito jovem, adolescente, já se vão muitos anos, muitas décadas, tem sido meu privilégio, sinceramente, de servir o Senhor, compartilhar a sua palavra e ver que todos nós, na verdade, temos a mesma sede e a mesma busca, e é por Ele mesmo. E como disse nosso querido irmão, eu sinceramente penso que o que nós já ouvimos da boca dele já é suficiente para nós irmos embora. Realmente a busca de todos nós é exatamente essa, o extravio de todos nós é exatamente este, por natureza, né? Que ele tocou no início, na abertura, e a graça que aqueles que realmente têm recebido da parte do Senhor em conhecê-lo também é a mesma. A graça de Deus foi derramada e dada a cada um de nós para que nós realmente tenhamos um relacionamento vivo com o nosso Senhor Jesus. E isso, de novo, é nosso privilégio, de todos nós. Então, graças a Deus por esse momento que podemos ter de comunhão aqui. Por favor, então, vamos abrir as nossas Bíblias para iniciarmos no Salmo 42. Adiantando, então, a todos que nós teremos esse primeiro tempo de reunião aqui, nesse local, mas seguiremos pelo final de semana em outro local. Então, eu também espero que haja uma continuidade, isso é a carga do meu coração, para que haja continuidade naquilo que iniciaremos hoje, mesmo que hoje a nossa ênfase maior será em apresentar a pessoa e a obra do nosso glorioso Senhor. Se fôssemos colocar debaixo de um título o que iremos partilhar nestes dias, iniciando hoje, nós poderíamos dizer que são meditações sobre os triunfos do crucificado, os triunfos do nosso Redentor, Senhor Jesus. Então, vamos abrir o Salmo que citamos, 42, e vamos introduzir hoje com 2 versos desse livro dos Salmos. O primeiro então está aqui, Salmo 42, versos 1 e 2. Vejam que preciosos versos. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Guarde essa expressão. Sede de Deus. Do Deus vivo. Ainda no livro dos Salmos, então, Salmo 63. Também os primeiros versos. Salmo 63. Vamos ler os 3 primeiros versos. Diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Mais uma vez, como lemos no salmo anterior, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, numa terra árida, exausta, sem água. Quem escreveu isso foi Davi, quando ele deixou a posição de rei, já que o seu filho deu um golpe de estado, e seu filho Absalão, e assumiu o trono do pai, uma coisa horrível. Mas Davi não luta pelo trono. Davi deixa Jerusalém e vai em direção ao deserto da Judéia. Um rei. Aliás, o rei Davi. E então ele escreve esse salmo. Isso torna esse salmo muito mais impressionante. Ele não inicia o salmo dizendo assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Então, na Tua justiça, julgue o meu filho Absalão, diante do que ele fez comigo. Não é? Não é isso que está escrito aí? Repetindo, deixando o trono com a sua companhia ali de guardas, soldados, guerreiros, ele saiu de Jerusalém e foi para o deserto, enquanto seu filho assumiu o trono que ele tomou por um golpe de estado. Minha alma tem sede não do trono, não do governo, não de autoridade, não de poder. Minha alma tem sede de ti. Então mantenha esse quadro na sua mente. Quem está falando isso e em que situação ele está falando isso?
Concluindo então aí, mais uma vez, meu corpo te almeja numa terra árida, o deserto da Judéia, para onde ele estava indo, exausta e sem água. O verso 2 diz assim: assim eu te contemplo no santuário. O relacionamento de Davi com esse que ele chama de o Deus vivo era tão real, tão íntimo, que então, nessa jornada que já acabamos de explicar, que ele estava fazendo, ele diz: eu te contemplo. Ele não estava cego, irado, confuso, com desejo de vingança, pensando o que ele ia fazer para reassumir o seu trono, tirando o seu filho de lá. Não há nada disso nesse salmo. Por quê? Porque a vida relacional do rei Davi com o Senhor era tão profunda, tão íntima, que trazia a ele uma satisfação tão interior, dos seus mais profundos desejos. Então ele diz: sede de ti, meu próprio corpo te almeja nessa terra árida, exausta e sem água. E assim eu te contemplo no santuário. Olha como ele segue aí na sua Bíblia. Para ver a tua força e a tua glória. Na verdade, essas duas palavras podiam ser combinadas. Ele está dizendo para ver a força, ou a radiância, a refulgência da tua beleza, da tua glória. E finalmente o último verso aí, verso 3, para esse momento. Porque a tua graça. O que significa graça? Um favor, uma provisão que é totalmente imerecida. Agora, pense de novo no quadro que nós falamos. Quando e como ele o escreveu. Ele está dizendo que ele está recebendo da parte desse Deus vivo, que ele conhece e se relaciona com ele tão intimamente. Ele está dizendo: tua provisão para mim, nessa hora, nessa situação, né? Tua graça é melhor do que a vida. Impressionante, não é? O que você acha? E olhe mais como conclui esse verso. Os meus lábios te louvam. Que impressionante. Você não acha? Será que haveria motivo natural para louvor aqui? Algum motivo para louvor? Naturalmente falando? Pense se fosse o seu filho fazendo isso com você. Então, queridos, amados irmãos em Cristo e convidados que estão aqui nessa noite, veja o significado de um relacionamento pessoal, íntimo, não é de segunda mão. Não é porque talvez você tenha sido criado num lar cristão, seja esse lar cristão católico, seja esse lar cristão protestante, isso não importa. Mesmo que você tenha sido criado ali, não é essa a questão. A questão é: há um relacionamento vivo, vital, íntimo com Deus? Na pessoa do Senhor Jesus? Então, tendo esses dois salmos em vista, vamos seguir com o que nós chamamos de meditações sobre os triunfos do Redentor, ou do crucificado. Preciso falar algumas coisas antes de lermos outros textos preciosos também. A Bíblia não se preocupa nem o mínimo em provar sua própria autenticidade. Isso também é algo muito, muito maravilhoso. Esse livro poderia começar assim, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ele podia começar assim: este livro é a história da criação, que então ocorreu dessa maneira. E então ela pode ser, já que a Bíblia foi escrita em 66 livros, não apenas no primeiro. Então, já que os 66 livros, digamos, estariam ali, então quem sabe a introdução poderia ser essa, né? Então você consulte os fatos históricos, seja um examinador coerente consigo mesmo, racional, né? Como tantos costumam dizer que fé é irracional, né? Isso é uma bobagem, porque a fé é profundamente racional. Não há nada mais racional do que a fé. Então, faça o seu exame. A Bíblia poderia começar assim. Mas faça um exame sério. Vá na história, vá nos documentos, investigue, né? Para que você não fique repetindo frases dos outros. Ah, o papel aceita tudo. Você já ouviu essa frase? É o preto no branco. É um livro. Né? Então faça o seu exame, porque isso é uma ingenuidade intelectual. Mas a Bíblia não começa assim, porque ela não se preocupa em afirmar a sua autenticidade, repetindo. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus.
E Deus não se preocupa em afirmar a sua autenticidade. Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, de todos que estão sentados aqui, de todo o universo. Então, essa é uma primeira maravilha, mas, com relação à Bíblia. Mas sabe qual é a outra? O crucificado, o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus. A Bíblia também não se preocupa em dar as evidências de que Ele é Deus. Ela só afirma que Ele é o que Ele é. Eu me lembro quando muito jovem ainda, há uma obra muito bonita, acho que vou citá-la aqui. O autor se chama C.S. Lewis. Ele era um ateu, convicto. E me parece quase irônico, irmãos, e digo isso, na verdade, com muita alegria. Deus tem, parece, um amor muito especial pelos ateus. E porque muitos foram levados a se dobrar diante dos pés do nosso Senhor Jesus. E esse ateu convicto, um professor de literatura infantil na Universidade de Oxford, na Inglaterra, chamado C.S. Lewis. Ele é muito conhecido por causa dos Crônicas de Nárnia, por exemplo. E ele escreve uma autobiografia dele. Ele teve uma vida muito triste, muito sofrida. E talvez por isso ele tenha cultivado um ateísmo. Deus não existe. Porque se ele existisse, eu não poderia ter vivido esses traumas todos que vivi na minha história. Mas quando a luz do Senhor iluminou lá no íntimo do coração desse homem, um grande intelectual, colocado lá nas plataformas de discursos de todas as formas, um dia a luz do Senhor iluminou lá no íntimo desse homem que tinha sede. A minha alma tem sede, como nós lemos aí 2 vezes. Essa é a verdade sobre todo homem, porque o homem não é um fruto do acaso, não é? Ele foi feito pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, quando isso aconteceu com ele, ele escreve uma autobiografia. Sabe qual o nome que ele deu para essa autobiografia? Surpreendido pela Alegria. Você não acha um título maravilhoso? Surpreendido pela Alegria. Ele está dizendo que tudo que ele viveu, tudo que ele passou, experimentou, realmente era uma vida sem alegria. Manter e cultivar a sua convicção ateísta, sem dúvida, o levou a uma vida sem alegria. Sabe o que diz o próximo salmo, à frente do 42, então o 43, se você quiser conferir na sua Bíblia? É um salmo de Davi também, o mesmo que escreveu o 42. Ele vai dizer assim: envia, Senhor, a tua luz, olha aí, e a tua verdade, luz e verdade. Envia, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Uma linguagem poética, né? Está falando sobre ser levado à comunhão com o Senhor. Aí ele diz assim: então, em o Senhor enviando tua luz, tua verdade ao meu íntimo, meu coração, então eu irei ao altar de Deus. Salmo 43, versos 3 e 4. E ele prossegue assim, olha: de Deus que é a minha grande alegria. Olha isso. É Davi de novo que está falando, o rei Davi. Ele não diz que Deus lhe dava alegria. Ele diz que Deus é a sua grande alegria. Então esse ex-ateu, né, convicto e rendido aos pés do Senhor Jesus, e na verdade se tornou um pregador do Evangelho, C.S. Lewis, ele deu esse título para a sua autobiografia. Vou repetir: surpreendido pela alegria. Então, fechando o parêntese e retornando onde eu estava, a Bíblia também não se preocupa em mostrar que Jesus é quem é. Simplesmente o afirma. Agora eu gostaria que nós seguíssemos juntos fazendo um exercício de meditação aqui na Palavra de Deus. Vamos ver quais são os termos que são usados para designar quem é Jesus. E ainda antes de fazermos isso, vamos fazer de maneira muito didática e muito calma, porque a nossa intenção aqui não é manipular nem o intelecto e nem as emoções de ninguém. É deixar que o Espírito Santo use a Palavra de Deus para trazer convicção. Por isso nós estamos aqui. Então, antes de dizer isso, antes de ir aos textos, o Senhor Jesus é retratado nesse Evangelho de João com palavras dos seus próprios lábios.
E alguém já disse assim, se não me engano, estou quase certo que foi o próprio C.S. Lewis, que acabei de citar. Ele diz algo assim, escute bem. Vou parafrasear o que ele fala. A obra em que você vai encontrar isso se chama Cristianismo Puro e Simples. Também um lindo título para esse livro que ele escreveu. Pequeno, mas muito precioso. Cristianismo Puro e Simples. Então lá ele diz algo assim. Precisamos deixar de usar essas linguagens rebuscadas para falarmos a respeito de Jesus. Dizendo assim, ele foi um grande mestre, o maior dos mestres. Ele foi um iluminado. Ele foi um profeta. Ele foi um homem de Deus. Ele foi um pregador do Evangelho. Olha bem o que ele diz. Ele diz, precisamos, apesar de ele ser tudo isso, né, e muito mais, precisamos deixar essa linguagem a respeito dele. Porque o que ele fala sobre o que ele era, nós só podemos chegar a duas conclusões. E agora ele foi muito ousado, e acho que eu também vou ser em repetir o que ele falou. Então ouça, por favor, com atenção. Ele diz assim, ou Jesus é o Filho de Deus, ou ele é um lunático que diz, olhando para si mesmo, que ele é igual a um ovo cozido. Foi a expressão que ele usou. Você não tem uma terceira opção. Ou esse homem era lunático, louco, ou ele era o que ele disse que era. Então o Evangelho de João vai registrar o que ele disse que ele era. E nós temos esse Evangelho de João não como um anexo à Bíblia. Nós temos esse Evangelho de João dentro da Bíblia, a palavra de Deus. Então, mais uma vez, Jesus nunca se preocupou, a Bíblia nunca se preocupou em trazer, então, asseverações de quem ele é. Simplesmente o afirma, porque ele é quem ele é. Então, vamos, por favor, juntos a alguns textos, se você tem a sua Bíblia aí. Vamos abrir primeiro no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Vamos ao capítulo 4, por favor, inicialmente. Marcos, capítulo 4. Veja o verso 41. Diz assim, Marcos 4, 41. A ocasião em que o Senhor acalma uma tempestade. Impressionante, não é? Você já viu alguém acalmar uma tempestade? Já vimos muitas pessoas morrerem nas tempestades, né? Mas acalmar uma tempestade, ninguém. Então aqui o Senhor acalma essa tempestade com seus discípulos no seu barco. Aí eles fazem uma indagação muito sóbria, como todas que nós devemos fazer, porque são estas que o nosso Deus quer ouvir, para que nós realmente conheçamos quem Ele é na pessoa do Senhor Jesus, o Verbo encarnado de Deus e crucificado para a nossa redenção. Então Marcos 4, 41, olha a pergunta que eles fazem depois de todo esse drama. Tempestade, estavam a ponto de sossobrar, nosso Senhor dormindo no canto do barco, tranquilo, sereno, acordaram o Senhor, nosso Senhor se coloca como que na popa do barco, olhando em direção ao vento e às ondas, e ele diz simplesmente, cala-te, só isso, cala-te. Sabe que, além da literalidade desse texto, que é óbvio, né? Ele registra um fato histórico, esse vento e esse mar representam de uma maneira muito clara uma vida e um coração sem Deus. Como nosso querido irmão também dizia no início. Buscas e buscas e buscas e mais buscas e nunca se encontra nada. Nem em termos intelectuais, nem sentimentais, nem relacionais. Pode-se viver bem, entre aspas, né? Mas isso não significa ter aquela profunda realização de uma realidade interior. Não significa, né? Uma coisa é diferente da outra. Então, depois de passar todo esse drama, olha a pergunta que eles fizeram. Marcos 4, 41. E eles, possuídos de grande temor. Bom, a tempestade já foi acalmada. Por que será que eles estão possuídos de grande temor? Parece claro nesse versículo que agora é possuídos de grande temor diante desse que eles chamavam de mestre, mas que estão começando a entender. Nós estamos no começo do Evangelho, não é? Já tem muitos capítulos aí pela frente. Eles estão começando a entender que ele não é apenas o mestre. Ele é alguém que fala ao vento, ele é alguém que fala ao mar, não é? E os aquieta. E olha então qual é a pergunta, repetindo. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros.
Olha o que eles diziam. Quem é este? Que pergunta, que boa pergunta, não é? É a mais importante do universo, meus queridos. Não há outra pergunta mais importante. Qual é a outra pergunta mais importante que possa haver na vida? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ao Evangelho de Mateus ainda, na mesma ênfase. Olha isso. Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Esse termo Filho do Homem é um título, digamos assim, muito especial do nosso Senhor Jesus, porque ele foi retirado dos profetas do Antigo Testamento. Especialmente Daniel e Ezequiel usam muito esse título, porque se referem particularmente a esses que eles aguardavam como sendo o Messias e que eles profetizaram sobre ele, claro, todos os profetas, não é? Então, esse título, Filho do Homem, é muito especial. Então, por isso, Jesus o usa e diz assim: Jesus foi para as bandas de Cesareia de Filipe e ele mesmo, então, perguntou aos que ele escolheu, os 12, os seus discípulos. E a pergunta foi: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Muito óbvio que nesse versículo não há nada aqui relacionado à reencarnação de nenhum deles. Ele está dizendo que esse homem, então, que o povo, ele perguntou, que diz o povo ser o Filho do Homem, a avaliação do povo é de que ele exercia um ministério junto aos outros, ao povo, no mesmo poder de João Batista, que foi tremendo servo do Senhor, no mesmo poder de Elias, que foi outro tremendo servo do Senhor, Isaías, que foi um grande profeta, não é? Então o povo avaliava assim: você está vendo quanta coisa importante? Mas, irmão, não são suficientes. Ele não é um novo Isaías, nem um novo João Batista, nem um novo Jeremias, né? Então olha que ele faz nova pergunta, por favor acompanhe aí. Versículo 15. Primeiro ele pergunta: quem diz o povo? No final do verso 13. O que o povo está dizendo sobre mim? Foi isso que ele perguntou. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Né? Então ele ouve essas respostas aí que já lemos no verso 14. E no verso 15, então, ele vai dizer: mas vós. Então agora ele separou aí, né? O povo do vós. Então ele vai dizer: e vós, meus discípulos? Continuou ele: quem dizeis que eu sou? Quem dizeis vós que eu sou? Vamos ver a resposta no verso 16. Respondendo Simão Pedro, conhecido de todos nós, né? Disse: tu és o Cristo e não um Cristo. Você sabe que há seitas e religiões por aí, não é? Na verdade, a grande maioria, que sabem muito bem que Jesus de Nazaré foi um personagem histórico e colocam em lugares elevados, como já falamos aqui, um iluminado, um avatar, como muitos costumam dizer, um mestre, um iluminado, né? Mas olha o que Pedro vai dizer: tu és não um Cristo, mas o Cristo. E complementando aí: o Filho do Deus vivo. E o Senhor responde assim a Pedro, olha, lhe afirma: bem-aventurado és. Sabe o que significa esse termo bem-aventurado na Bíblia? As bem-aventuranças do Sermão do Monte são conhecidas por todos nós, não é? Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os limpos de coração e etc. Não é? Bem-aventurado não significa apenas alguém que vai ter uma prosperidade na vida. Significa ser excessivamente feliz. Bem-aventurado. O Senhor disse para Pedro: você é Simão Bar-Jonas. O Senhor disse que quando o chamou, ele se chamava Simão, não é? João capítulo 1, tu és Simão, tu serás chamado Pedro ou Cefas. Mas aqui ele vai dizer Simão Bar-Jonas. Está vendo na sua Bíblia? Bar no hebraico significa filho de. Jonas, Jonas ou João. Então Bar-Jonas, filho de Jonas. Por que o Senhor usou esse termo aí? Porque ele está dizendo: você é uma pessoa tão comum como todos os outros são.
Nós podíamos dizer assim, agora não ironicamente, isso é basicamente uma verdade. Um número imenso de pessoas na Palestina naquela época se chamava Simão. Seria como os Josés aqui do nosso tempo, né? A José com tudo quanto é nome à frente, né? O José Antônio, o José Márcio, o José não sei o quê, o José. Então aí tem um Simão. Ele diz, você é um Simão, o filho do João. O outro nome igualmente comum era o João, ou o Jonas. Então, na verdade, o Senhor está dizendo, você é um João ninguém. O Simão, filho do João. Mas tu, então, Simão Bar-Jonas, não foi carne nem sangue. O que isso quer dizer? Ele está dizendo, não foi tua inteligência, não foi tua esperteza, não foi teu braço, não foi tua capacidade elucidativa, intelectual, que levou você a essa conclusão de quem eu sou. Ele está dizendo, você é um bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue quem te revelou. Olha essa palavra. O que é revelar mesmo? Revelar. Tirar o véu. Para que se veja algo que antes não se via. Então também nosso amado irmão, quando introduziu aqui o tema, disse isso, não foi? Que nossos corações estejam dispostos, não é só agora aqui, enquanto estamos juntos, meditando na palavra do Senhor. É quando sairmos daqui, é quando você estiver lá na sua cama, sozinho, lá no seu quarto, não é? E seu coração está pulsando de sede, a sede que falamos no início. Então o que é necessário? É necessário que então se dobre diante de Deus e diga, tira o véu do meu entendimento, para que eu veja quem tu és. Essa é a petição, a súplica mais honesta e sincera de um coração humano. Porque sem ela, mais uma vez como dizia nosso amado irmão, a vida é sem sentido. A vida é sem sabor. Ou não é? Buscas infindáveis em todas as áreas. Então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora então, aí sim, por favor, abramos no Evangelho de João. E vamos ver algumas afirmações, aliás, todas elas, em que a expressão eu sou aparece. Eu sou. E é uma expressão muito, muito significativa e muito linda. Para aqueles que não sabem, bem resumidamente, quando o nosso Deus, ele se revelou pessoalmente, particularmente a Moisés, na época de toda aquela história, de novo, que tem sido passo a passo, toda ela documentada pela arqueologia. Para que nós achemos que são historinhas da Bíblia, né? Historinhas para criança dormir, que se aprende lá nas escolinhas dominicais de igrejas, né? São fatos históricos, documentados, relatados, descobertos. Então, lá está Moisés com toda a história que ele teve, e num dado momento ele sobe ao Sinai e ele vê aquela coisa estranha, né? Uma árvore que pegava fogo, mas não queimava. Uma sarça que ardia, mas não se consumia. Era muito comum no deserto do Sinai essas sarças arderem. Por quê? Sol, ainda hoje, sol intenso e as folhas dessa sarça são oleosas. Então, naquele forno tremendo do deserto, elas têm autocombustão. Então, era muito comum isso acontecer. Mas o que não era comum, que Moisés viu e não era comum? Era que essa sarça ardia, mas ela não se consumia. Ela não queimava. Então ele diz, eu vou me aproximar mais para ver aquela maravilha. Lembra da história? E quando ele chegou lá, o que aconteceu? O Senhor então diz assim a ele, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás pisando é a terra santa. Então Moisés fez isso, e o diálogo continua. Então ele pergunta ao Senhor, qual é o teu nome? Já que o Senhor está me encarregando de algo que para mim é completamente impossível, inusitado. Que eu volte para a terra de onde eu saí, do Egito, para então trazer o teu povo do cativeiro para servir o Senhor no deserto. Eu não posso fazer isso. Como eu vou fazer isso? Eu sou um nada. Não é? Assim Moisés se via. Ele dizia, eu não sei nem falar, eu não passo de uma criança. Então ele pergunta ao Senhor, qual é o teu nome?
O Senhor diz a ele assim: eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Então você dirá ao faraó no Egito que quem te enviou foi o eu sou o que sou. E agora nós temos no Evangelho de João essa expressão saindo dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o filho de Maria. Só que é o filho de Maria sem participação de homem nenhum. O Espírito de Deus descerá sobre ti, o Altíssimo te envolverá com a sua sombra e o ente santo, que há de nascer, será chamado o Filho de Deus. Não é maravilhoso? O nascimento virginal do Senhor Jesus. Porque se ele nascesse em um relacionamento homem e mulher, ele só seria um pecador, como todos são. Então o que acontece no nascimento dele? Vamos ler em João para você ver. Nas palavras de João, olha o capítulo 1 de João. Assim o Evangelho abre. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Vamos parar aí só um pouquinho. Se você examinar essa palavra aí na língua grega, no original, é logos. De onde nós temos o nosso termo logia. Psicologia, odontologia e muitas logias. O que significa uma logia? Logia significa, em primeiro lugar, logos significa um pensamento. Também significa uma palavra, ou seja, um pensamento articulado. Também significa um livro, um tratado. Quando Lucas escreve o livro de Atos, que é seu segundo livro, se referindo ao primeiro, que é o seu Evangelho de Lucas, ele vai iniciar então assim o de Atos, o segundo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Lembra dessas palavras? Esse termo, o primeiro livro, ali em Atos, capítulo 1, é logos. Porque logos fala então de um pensamento, uma palavra, um livro, um tratado, uma enciclopédia. Então aqui, João, discípulo do Senhor, o evangelista, ele está usando essa palavra. Mas olha que interessante, queridos. Ela não foi originária na boca de João. Se você for de novo aí, como disse, examinar com lucidez a palavra de Deus, você vai ver que ela aconteceu, o primeiro homem que usou essa palavra, viveu 600 anos antes do Senhor Jesus, do Verbo que se fez carne. Ele se chamava Heráclito e ele era um filósofo de Éfeso, Heráclito. Por que ele usou essa palavra? Olha a sede do homem. Ele olhava para a criação, observava que o sol nascia lá no mesmo lugar, ia lá para o mesmo lugar, observava isso, observava aquilo, e observava, observação científica, né? Então o que ele concluiu? É impossível que haja tal harmonia, tal beleza, sem que exista uma, aí nas palavras dele, certo? De alguém que não conheceu a Deus na sua experiência pessoal. Nós sabemos pela história. Então ele diz, é impossível que haja toda essa harmonia, toda essa beleza, sem que haja uma mente por trás de tudo isso, que ordene tudo isso, né? Senão seria tudo caótico. Por que não é tudo caótico? Tem que haver uma mente por trás disso. Só que ele entendia que essa mente era impessoal, ou seja, era uma força, era um poder. Muitos hoje em dia continuam pensando a mesma coisa, não é? Deus é uma força, Deus é um poder. Não é? Mas não é pessoal, ele não é pessoa. Muitos pensam. Ele também. Então ele deu nome a essa força, como ele entendia, a essa mente de logos. Foi ele que usou essa palavra a primeira vez. Então qual que era a ideia dele? Uma mente impessoal, que trazia ordem e que fazia com que o universo não fosse um caos. Bom, depois dele vários usaram. Platão usou, Aristóteles usou, Plotino usou e muitos outros filósofos na sequência. Então vem João. Parece que quando examinamos isso, Deus estava colocando essa palavra no caldeirão da filosofia primeiro, né? Para que eles pensassem, arrazoassem, investigassem esse logos. Agora vem João, 600 anos, quase 700 no caso, né? João viveu no final do primeiro século e escreveu esse evangelho no final do primeiro século. Então são quase 700 anos depois. Ele vai tomar essa palavra e vai dizer assim, no princípio, que princípio é esse? É o princípio quando não havia nada.
É o princípio antes de qualquer princípio. É o princípio antes da Gênese, ou do Gênesis. Porque o princípio de Gênesis, qual é? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então é o princípio da criação. Por isso o livro se chama Gênesis, não é isso? Agora João, não. João usa o termo no princípio antes de qualquer coisa criada. Quando não havia nada, só havia Deus, o Criador de todas as coisas. Então ele vai dizer, no princípio, olha aí na sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 1, era o Logos. Ele tomou a palavra emprestada da filosofia. E o que ele fez? Ele vai personalizar o Logos. E vai dizer, no princípio, antes de tudo, estava o Logos, era o Logos. E o Logos, o verbo, como você está lendo aí, estava, olha isso, com Deus. Então ele está colocando já duas pessoas aqui, digamos assim. E ele completa, e o verbo, de novo, o Logos, era Deus. Está vendo o que ele está fazendo? Agora, continue um pouquinho. Ele quem? O verbo. A palavra. Nosso Senhor Jesus, o verbo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, agora nós chegamos no livro de Gênesis, no verso 3. Todas as coisas foram feitas ou criadas por meio dele. Quem é esse Logos? Quem é esse verbo? Quem é essa palavra? É aquele que criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. O que você acha dessa frase? Vamos colocá-la de outra maneira? Não há vida fora dele. Não é a conclusão óbvia? Se a vida está nele, onde mais haveria vida que não nele? Porque ele é a vida. Ele não apenas tem a vida. Ele é a vida e a razão de toda a vida, e o criador de toda a vida, e o sentido de toda a vida. E ele é pessoal e criou o homem com suas próprias mãos, descrito lá tão lindamente em Gênesis, para que o homem fosse um receptáculo, criado à imagem e à semelhança de Deus. Altíssimo nível. Nível que nem anjo tem. Não é? Porque esse Deus que fez o homem para habitar no homem. Mas se você ler sua Bíblia muito bem, você vai ver que Deus não habita em anjo nenhum. Ele só habita no homem que ele criou. Porque ele criou o homem como um vaso para que possa habitar nele. Mas se esse vaso estiver vazio, esse vaso não tem sentido. Então a vida estava nele. Agora, olha que lindo. E a vida era a luz dos homens. Então, se não há um relacionamento íntimo, pessoal, com esse precioso Deus, na pessoa do Senhor Jesus, não há nem vida real, espiritual, verdadeira e nem luz. Então, caminhar é tateando, né? Paulo falou isso, o apóstolo Paulo, pregando com tanta ousadia em Atos 17, no Areópago de Atenas. Sabe para quem ele estava falando? Para a nata da sociedade intelectual da época. Filósofos, epicureus e estoicos. Você já leu um pouco sobre eles? Paulo estava lá, falando para eles, no Areópago de Atenas. Ele dizia assim, veja a ousadia dele, Deus não levou em conta os tempos da vossa ignorância. Ignorância do quê? Eles não conheciam a Deus. Porque Paulo viu em Atenas um altar para tudo quanto é Deus, como eles entendiam. Deus disso, Deus daquilo outro. E tinha um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Por que eles levantaram esse altar? Porque eles tinham receio que se eles tivessem esquecido algum Deus, com letra minúscula, esse Deus poderia julgá-los. Então, para ele não ficar bravo, vamos levantar um altar aqui ao Deus desconhecido, que aí todos estarão satisfeitos. Então, Paulo tomou o nome desse altar e disse assim, esse que vocês, olha o que ele diz, esse que vocês adoram, mas sem conhecer, é precisamente o que eu vos anuncio. Então, ele prega o evangelho a eles. Mas, irmão, veja o que ele faz. Ele diz assim, repetindo, Deus não levou em conta os tempos da vossa ignorância, mas agora ele notifica. Olha esse termo. Isso é Atos, capítulo 17, a partir do verso 30, para você conferir aí na sua Bíblia. Atos 17, 30. E o seguinte,
Você já recebeu alguma notificação judicial na sua casa? Você não tem opção de fazer outra coisa se não responder, não é? Senão você vai preso. Então Paulo disse, Deus, embora não tenha levado em conta os tempos da ignorância filosófica de vocês, todos, Ele notifica a todos os homens. Não fica ninguém fora dessa notificação. O que Ele notifica? Que se arrependam. O que é arrependimento? É reconhecer que, sem conhecê-lo, minha vida tem sido vã. Porque arrependimento, metanoia, o termo original, significa uma mudança de mente. Mas não é porque eu resolvi abraçar uma religião, ou uma filosofia, ou seja o que for. É porque a luz de Deus penetrou o meu coração, me iluminou. Então eu me arrependo. Então ele diz, ele notifica a todos os homens que se arrependam. Ele vai explicar por quê. Porque Deus já determinou um dia em que ele julgará vivos e mortos. E julgará por meio de um varão que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Não é maravilhoso? E não é sério? E não é lindo? Porque nós que pertencemos a Ele estamos tão seguros, com tanta paz e gozo, de que nós já passamos da morte para a vida, porque Ele foi julgado por nós na cruz do Calvário. E Ele se mostrou como nosso Redentor. E Ele é o único que é capaz de olhar para nós e dizer, sim, você desde que nasceu vive uma vida sem sentido, mas agora são perdoados os seus extravios. Se você quiser trocar a palavra pecados por extravios, pode fazer, é a mesma. A palavra no grego é amartia, que significa errar o alvo. Errar o alvo. Nós ligamos muito pecado à imoralidade, a isso, ou aquilo, está incluído também. Mas a palavra em si significa errar o alvo. Você tentou, está dando tiro de tudo quanto é jeito, mas não acerta o alvo. Não traz a verdadeira felicidade. Não traz o gozo buscado. A alma continua com sede. Não é? Muita sede. Isso significa pecado, errar o alvo. Então, quando a luz de Deus ilumina o nosso coração, qual é o resultado? Arrependimento. Senhor, enche esse vaso que até aqui tem estado vazio. E como é que a Bíblia chama isso? As palavras de Jesus aqui em João. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Assim que a Bíblia chama isso. Porque literalmente é um nascer de novo, não é? Então, vamos indo para a nossa conclusão. Capítulo 1 de João aí, depois de ler o que nós já lemos, de 1 a 4, olha o que diz o verso 14. Que lindo. O verbo, quem é ele mesmo? É o Logos. É o que criou todas as coisas. É aquele em quem está a vida. E vida que é a luz dos homens. Então não tem luz aqui, luz lá e luz mais ali, não é? O que o sincretismo religioso faz? Há um pouco de luz em cada lugar. Então precisamos conhecer aquilo, aquela filosofia, aquela religião, aquela meditação, aquela não sei o que mais, para que nós cheguemos à luz total, não é? Mas o que a Bíblia diz? A vida estava nele e a vida é a luz, e não uma luz, é a luz dos homens. Aí ele vai dizer que esse que tem a vida, que é a vida, tem a vida, é a luz, tem a luz, o verbo, esse Logos, se fez carne. Verso 14. João 1,14. Não é maravilhoso? Sabe o que João fala sobre isso? Ele fala assim, e nós o vimos, e nós o ouvimos, e nós o contemplamos, e as nossas mãos o apalparam. Não é isso que ele fala? O que você acha, irmão? Que João está tendo uma alucinação? Está vendo um fantasma? 1 João, a epístola dele, ele começa assim, não é? Ele diz, fizemos tudo isso com respeito ao verbo da vida, né? E ele fala, essas coisas nos escrevemos para que a nossa alegria, olha a alegria aí, nossa alegria seja completa. Não é maravilhoso? Sabe, para aqueles que não conheço vocês, a não ser os que temos relacionado, né, mais de perto.
Então não conheço todos os outros. Mas se você ainda não conheceu esse Deus revelado unicamente na pessoa do Senhor Jesus, você tem uma vida sem razão. Você tem uma sede insaciável. E queira o Senhor, pela bondade dele, que você chegue a essa conclusão, antes que você parta desse mundo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Mais uma vez a palavra graça que já explicamos aqui. Provisão, favor, inclinação em direção a pessoas que não são nada e que não têm nada. Isso é graça. Cheio de graça e de verdade. Porque a vida sem ele é vida... Um detalhe aqui. Quando João usa a palavra verdade, ele não está contrastando com mentira. Quando João usa a palavra verdade, o termo é realidade. Ele está contrastando com coisas que são sombra. Se você passa aqui nesse espaço aqui, e há um holofote do lado de cá, sua sombra está projetada ali, certo? Se alguém caminha e passa por cima da sua sombra, você não grita de dor, não é? Porque não passou em cima de você, passou em cima da sua sombra. A sombra está ali, mas a realidade está aqui. Assim João usa a palavra verdade no seu evangelho. Ele está dizendo, tudo que veio antes dele eram anúncios, tipos, figuras, sombras. Mas agora, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de realidade. Olha como ele segue nesse versículo. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito. Único gerado. Não há outro igual. Não tem esse, mais aquele outro. Unigênito do Pai. E olha que bonito. O verso 18, aí desse mesmo capítulo. Ninguém jamais viu a Deus. Certo? Então ele vai seguir. O Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? O Verbo que se fez carne, não é? O Deus unigênito que está no seio do Pai. Olha que linda essa frase, seio do Pai. Também na língua original é a palavra seio mesmo, ou peito, que João só usa 2 vezes no seu evangelho. Ele vai mostrar primeiro a relação íntima do Verbo com Deus, e vai mostrar a relação íntima dos que creem nele, com ele, assim como ele tem essa mesma relação íntima com Deus. Então lá no capítulo 13 do Evangelho de João é repetida pela única outra vez a palavra peito ou seio. Quando João, o discípulo, está reclinado no peito do Senhor Jesus, lá na ceia do capítulo 13 de João. Então, o Filho, ou o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Agora, para que nós não tomemos tempo demais, eu queria que nós fôssemos então a alguns versículos. Vamos fazer isso com mais ligeireza, para que você leve para casa, para pensar, para meditar, para orar, para buscar o Senhor, para que Ele então possa infundir essa vida e luz no teu espírito e no teu homem mais interior, que tem sede insaciável, se você ainda não conhece o Senhor. Então levar você à experiência do que João chama de nascer de novo, que não é nada esotérico, estático, místico, muito real, muito simples, muito vivo, muito experimental, porque Ele é quem é. Então, vamos lá alguns versículos. Como eu disse, vamos fazer isso com ligeireza. João capítulo 4, por favor. Olha o que o Senhor disse, então, a respeito dele mesmo. João capítulo 4, verso 10. Diz assim, aquele encontro do Senhor com aquela mulher no poço de Jacó, mulher chamada a Samaritana. Então é dito assim, olha, vamos tirar alguns extratos apenas desse relato. João 4, 10 diz assim, replicou-lhe Jesus, se tu conheceras, olha isso, o dom de Deus, não é um dom de Deus, o Senhor dizendo, eu sou um entre outros, não. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é
O que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha que lindo. Não apenas água para matar a sua sede. Hoje e amanhã você está aqui de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. A história da vida humana, né? Mas se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria e ele te daria uma água viva. Vamos adiantar um pouquinho. Olha o verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, daquele poço ali, o poço de Jacó, que ela ia buscar água todo dia ali, quem beber dessa água tornará a ter sede. A minha alma tem sede de Deus. Como a corça suspira pelas correntes de água, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. O salmo que lemos, 42. Verso 14. Aquele, porém, que beber, olha, da água que eu lhe der. Porque a vida estava nele. E a vida é a luz dos homens. Nunca mais terá sede. Para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Cuidado com essa palavra aí, zoé, no grego, que não significa uma vida depois da morte. Vida eterna não é vida depois da morte. Embora é óbvio que a vida depois da morte seja uma realidade para todos nós, pertencemos ao Senhor, estaremos com Ele, né? Mas o termo zoé significa a essência da vida. Para você ter uma ideia, zoé é usado inclusive para animais, quando aponta para a realidade, a essência do que é uma vida animal, de bichos mesmo. Usa o mesmo termo. Então, zoé fala da essência da vida. Então, essa fonte, se você beber da água que eu lhe der, será em você uma fonte a jorrar que diz respeito à essência da vida. Seguindo, capítulo 6. Vamos seguir com o nosso exercício mais rapidamente. Para concluirmos aqui. Olha o que a experiência do Senhor com essa mulher que estamos citando. Olha o que acontece aí ainda, por favor, no capítulo 4, verso 26. Olha aí. Verso 25, ela diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, aqui está a primeira vez, esse termo que citamos no início. O que Jesus disse para ela? Eu sou. Eu sou. Meus irmãos, não tinha nenhum judeu e nenhum samaritano. O samaritano era um judeu mestiço, né? Você sabe. Não tinha nenhum deles que não sabia o que significa eu sou. Por causa da revelação de Deus a Moisés. 1500 anos antes, lá no Sinai. Eu sou o que eu sou. Agora está vendo um homem diante dela, que ofereceu para ela uma água viva, não a água do poço. E ela fica indagativa sobre ele, dizendo assim: eu estou vendo que você é um profeta, porque ele falou sobre a vida dela, coisas que só ela sabia. Você já teve 5 maridos, tentando matar a tua sede em maridos, um atrás do outro. E esse que agora você tem, não é o teu marido. Então ela olha assim e diz: eu vejo que tu és um profeta, porque você sabe coisas da minha vida que só eu sei, né? E aí ela segue o assunto, ela entra numa indagação aí religiosa, interessante isso, né? Subterfúgios que são usados para fugir do verdadeiro confronto com a verdadeira pessoa, o Senhor. Então ela vai ali como que tentando serpentear ali para outros assuntos, nosso Senhor traz ela de volta para o cerne do assunto. Então a conclusão dela é assim: eu sei que há de vir o Cristo, nós aguardamos o Cristo, aguardamos o Messias. Quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo, todas as coisas. E não tenha dúvida, ela não esperava ouvir o que ela ouviu. Ela ouviu assim: eu sou, eu que falo contigo. Que coisa maravilhosa. Sabe o que acontece com ela? Ela se derrama aos pés do Senhor. Ela volta do poço correndo para a cidade e vai falar sobre esse encontro que ela teve com aquele que ofereceu para ela uma água viva, para descedentá-la plenamente. Então aí está a primeira menção maravilhosa. Eu sou, mas agora saindo dos lábios de Jesus de Nazaré. Porque ele é o verbo
eterno, criador, sustentador, nele tudo subsiste. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Então, ele usa esses termos para si mesmo. Eu sou. Agora vamos seguir então, para terminarmos, as outras expressões. Não vamos ter tempo para ir uma por uma explicando. Nós ficaremos aqui até o sol raiar. Literalmente. Então vamos lá. João capítulo 6, verso 32. Mais uma vez. Nosso maravilhoso Senhor, Ele satisfaz, Ele sacia a fome daquela multidão na primeira multiplicação dos pães. Você conhece muito bem o relato, né? Lá no capítulo 6, então, verso 32, olha o que ele fala. E aqui você entende por que C.S. Lewis disse aquelas palavras. Ou ele era um louco, ou então ele era quem era. Porque você nunca vai encontrar, nunca, nenhum homem, nenhum iluminado, nenhum filósofo, ninguém. Pense nos maiores que você conhece, todos os maiores. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual deles disse assim, eu sou o pão da vida? Hein? Qual? Qual deles disse assim, eu sou a ressurreição e a vida? Sócrates disse, Aristóteles disse, Confúcio disse. Quem mais se poderia citar? Buda disse? Ninguém disse, só Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão, é óbvio que ele está usando a linguagem simbólica, né? Quem comer desse pão viverá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, de maneira nenhuma morrerá. Quem disse isso? Só Ele. Então, o verso 32. Replicou-lhe Jesus. Em verdade, lembre o que significa verdade aí, não é? Em realidade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o maná lá no deserto, não é? O verdadeiro, olha aí a palavra verdadeiro de novo, esse pão que tem realidade, não é só um pão que entra aqui na boca, satisfaz o estômago, daí umas horas tem que comer de novo, né? Mas eu sou o pão verdadeiro, o verdadeiro pão que tem realidade. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O pão de Deus desce do céu e dá vida ao mundo. Olha ainda na sequência, verso 44. Olha que especial. Leve ele com você para pensar, para se pôr diante de Deus, para meditar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Talvez você tenha essa palavra na sua versão. Na língua original, a palavra me parece mais interessante. A palavra é atrair. Você tem sido atraído por Deus, pelo Senhor Jesus? Em que nível está a sua sede? Porque sabe, sejamos honestos, para alguns de nós a sede precisa se intensificar. Até quase dar aquelas alucinações que o sedento tem no deserto. Você já deve ter lido sobre isso, né? Ele vê uma lagoa lá, mas não tem nada lá, é uma miragem, né? Ele está desidratado. Até que ele possa pôr a boca, de alguma maneira, num copo d'água, né? Então o Senhor está dizendo, ninguém pode vir a mim, se o meu Pai que me enviou não o atrair. Você tem sido atraído? A sede está se tornando mais profunda, mais insaciável, mais real. Que maravilha! Porque se não estivesse, você ia continuar tentando se arranjar de muitas formas, por aí. E ele completa então aí, verso 44. Eu ressuscitarei no último dia. Capítulo 7, verso 37. Olha isso, saindo das bocas de Jesus mais uma vez. O que você acha um homem falando isso? João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Exclamou significa, falou em bom tom de voz, para que fosse ouvido. O que ele disse?
Se alguém tem sede, continuamos com o assunto da sede, não é? A sede não está nos deixando nessa noite, não é? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. De novo, qual foi o outro homem que disse isso? Você conhece algum? Quem crer em mim. Crer não significa que você vai fazer uma lavagem cerebral e um esforço psicológico para acreditar em alguma coisa. Não. Essa palavra crer, olha que bonito. Aí no Novo Testamento foi escrito em grego. Essa palavra no grego, pistis, significa unir-se a. De tal forma você foi atraído, a luz do Senhor entrou no seu espírito, você foi conquistado, você viu o Senhor, então você creu. Ou seja, sua vida que era vazia antes, agora foi unida a Ele. Porque Ele é a vida. Então quem crer em mim, quem se unir a mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquilo que ele tinha dito para a mulher samaritana que já lemos. Certo? Então aí mais uma expressão. Vamos seguir rápido. Capítulo 8, versículo 12. Olha esse verso. Todos aí, você está vendo, com exceção desse aqui que lemos, né, para complementar o texto, você vai ver a palavra eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, muitas vezes aí em João. Não é? E aí no capítulo 8, verso 12, de novo lhes falou Jesus dizendo, eu sou, mais uma vez, essa sagrada palavra, não é? Falada por Deus lá no Sinai para Moisés, e que todo judeu aguardava, o significado dela no Messias, certo? Eu sou a luz, não uma luz, entre outras. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Duas palavras que João tem por muito especiais no seu evangelho, tanto luz quanto vida. Nós já vimos lá no início, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Vamos para mais uma. No capítulo 8 ainda, verso 21. Olha como é séria essa expressão. Capítulo 8, verso 21. De outra feita lhes falou dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Erro de alvo, como já explicamos, né? Porque para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, não estavam entendendo o que o Senhor está dizendo exatamente, onde eu vou, vocês não podem ir, né? Eles disseram, terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Olha a interpretação deles. Pois ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, prosseguiu Jesus. Jesus vai tentar deixar bem claro o que ele está dizendo, né, para eles. Olha o que ele fala. Vós sois cá de baixo. Vós sois cá de baixo. Nasceram aqui, são desse mundo. Certo? Todos nós. Eu sou. Eu sou. Eu sou lá de cima. Por que ele é lá de cima? Porque simplesmente ele é o Logos de Deus. Ele é o Criador. Ele é Deus. Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Prosseguindo aí. Eu deste mundo não sou. Agora, atenção nesse verso 24, por favor. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Morrereis no vosso extravio. Morrereis na vossa sede. Tem um C aqui, graças a Deus. Porque se não crerdes que eu sou, se não crerdes que eu sou, quem eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, meus irmãos, realmente a mensagem do Evangelho não é uma cantiga de ninar. Ela nos coloca diante de uma decisão. Se não crerdes que eu sou quem sou, morrereis nos vossos pecados. Você tem a opção. Crer não é compulsório. Crer é uma atitude deliberada. Senhor, quero te ver, mostra-te a mim, tira o véu. Porque é isso que Ele quer fazer com cada homem que Ele criou. Estamos terminando. Só mais 3 textos rápidos.
Capítulo 10 agora, versículo 9. Olha essa declaração. Mais uma vez o eu sou. Capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Porque ele está usando a figura do pastor, que reunia as ovelhas para dentro do redil ou do curral. Eu li certa vez, e quando estivemos lá no contexto próprio, nós também o vimos, a quantidade de pastores, nômades, que cuidam de rebanhos lá no território árabe, território de Israel, há muitos, né? Muito comum lá até hoje, pastores e pastoras, cuidando lá dos rebanhos. E há uma narrativa que diz assim, uma pessoa viu esse pastor recolhendo as suas ovelhas à noite, para dentro do curral, do redil. Ele pôs toda para dentro, chama pelo nome, inclusive, chama uma, chama outra, elas entram no redil, e a pessoa ficou indagativa porque esse curral não tinha porta. Então foi perguntar ao pastor, por que o curral não tem porta? Bem cercado, né, para que animais ferozes não comessem essas ovelhas. Então a pergunta foi, por que esse curral não tem porta? Sabe qual foi a resposta do pastor? Eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Porque ele ficava ali vigilante durante todo o tempo, armava a barraquinha dele ali, na frente da porta do redil, e ficava atento às ovelhas o tempo todo. Eu sou a porta. Que lindo! Nosso Senhor está usando exatamente essa figura aí, mostrando que não há outro caminho para as suas ovelhas. Ele é a única porta para que elas estejam seguras, protegidas e guardadas. Eu sou a porta das ovelhas. Que maravilhoso! Vamos seguir um pouco mais, um penúltimo, para terminarmos. Capítulo 11, verso 25, já citei aqui. Nosso Senhor ressuscita a Lázaro, um defunto de 4 dias. Pede que aquela pedra seja removida, as ataduras sejam tiradas das suas mãos e dos seus pés e que ele saia livre do túmulo. Irmão, você já viu ex-presidente, você já viu ex-marido, já viu ex-mulher, mas você nunca viu ex-defunto. Né? Aqui está um ex-defunto. Que Nosso Senhor simplesmente se coloca diante do túmulo e diz, Lázaro, sai para fora. Você acha que é a historinha da Bíblia, como nós falamos no início? Você acha? Então faça suas pesquisas. Capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou, mais uma vez, nesse Evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer, quem estiver unido a mim, quem crer em mim, ainda que morra, biologicamente, fisicamente, viverá. E finalmente, o último, vamos terminar. João capítulo 15, verso 1. João 15, 1. Eu sou. O que ele diz agora que ele é? A videira verdadeira. Outra figura maravilhosa. Porque o vinho na Bíblia é figura de gozo. 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 Alegria. Eu sou a videira. E olha aí, verdadeira. Videira que tem realidade. Agora então, para terminar, sabe o que acontece aí em João, no capítulo 2? Nosso Senhor realiza o primeiro milagre do ministério público dele. Qual foi? Transforma a água em vinho, nas bodas de um casal de Caná da Galileia. Quando então o vinho acaba, você conhece a história, eu vou então concluir com isso. Você se lembra que a mãe do nosso Senhor Jesus chega a ele e diz uma frase muito impressionante. Simples, mas muito impressionante. Ela diz assim a ele, eles, a festa, os convidados, tudo que estava ocorrendo ali, era uma vergonha aquilo, o vinho acabar. Significa que não foi feita provisão para todos os convidados, uma vergonha absoluta, um desastre, né? Assim o era. Então o vinho acabou. O gozo, para usar a figura que usamos, o gozo, a alegria, acabou. Era passageira, era humana. Fogo de palha,
Então ela diz assim para o Senhor Jesus: eles não têm mais vinho. Olha essa frase. Pense sobre você. Em que situação de vida você está? Tentando ainda beber um copo de vinho atrás do outro, no sentido de buscar gozo, buscar gozo, buscar gozo, buscar gozo, buscar paz, buscar alegria, e mais isso e mais aquilo. Um copo de vinho atrás do outro? Ou o vinho está acabando? Quem sabe para alguns aqui já acabou. Crise de depressão, crise de ansiedade, crise de isso, crise de existencial. Eles não têm mais vinho. O que nosso Senhor faz? Ele diz: tome essas 6 talhas que são para água e encham de água até o gargalo. Então o que ele faz? Que interessante. Nos cálculos físicos, é necessário uma energia solar e tudo mais, né? Para que uma videira extraia água do solo. Como é que o vinho é produzido mesmo? Uma videira. O Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, que tem realidade. Está vendo quantas videiras tem por aí? Árvores de uva, estão vendo elas? Elas são só uma sombra do que eu sou. Elas dão vinho aí natural. Agora eu sou a videira que tem realidade verdadeira. Essa é a analogia que o Senhor está fazendo. Então, essa videira absorve a água do solo, ela produz a uvazinha, não é? Pequenina, imatura, então ela vai crescendo, absorvendo mais água e vai ficando lá no ponto certo, depois ela vai para o lagar e é pisada, assim era naquele tempo, né? Pisada realmente lá no lagar e o vinho é produzido. Para se produzir 6 talhas de 200 litros, mais ou menos cada uma, assim era. Então imagine uma talha grande assim, 200 litros de água, 6 talhas. Para se obter ali 6 talhas de 200 litros de vinho, físicos já fizeram esse cálculo. Seria necessário uma energia para os estudantes aí de matemática e física, 10 elevado à potência 23. 10 elevado a 23 joules, que é uma unidade de medida de energia. É uma enormidade. Nosso Senhor Jesus transforma 6 talhas de água em 6 talhas de vinho sem piscar. Por quê? Porque eu sou o que sou. Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. Todo aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, concluindo já, que no início dessas nossas meditações sobre os triunfos do crucificado, nós saibamos primeiro quem é aquele que foi crucificado. Porque eu quero terminar com essa pergunta. Se ele é, quem poderia crucificá-lo? Quem poderia lançar a mão dele? Quem poderia pregá-lo numa cruz? A não ser que ele quisesse e se permitisse. Aqui em João ele disse assim: ninguém tira a minha vida. Eu sou o que eu sou. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. E vamos entender nos próximos dias por que ele deu a sua vida. E vamos meditar um pouco nos triunfos daquele que foi considerado maldito de Deus, pregado na cruz. Por que isso? O que significa isso? Vamos meditar sobre os triunfos do crucificado. E amanhã nós vamos estudar Isaías capítulo 53, um dos mais maravilhosos de toda a Bíblia, sobre os triunfos do crucificado. Que o Senhor então nos ajude nisso. Vamos ter uma palavra de oração e terminamos. Muito obrigado, amado Pai Celestial, porque nós conhecemos a Ti na pessoa e na face gloriosa do Teu único, amado Filho. Muito obrigado, porque nós somos dele e ele também é nosso. Obrigado por esse pertencimento sublime, único.
Obrigado porque realmente temos experimentado que nele está a vida e a vida é a luz dos homens. Oramos, Senhor, que por Tua misericórdia, cada um de nós que aqui estão, especialmente, de alguma maneira, alguns que ainda não tenham Te conhecido intimamente, Senhor, por Tua graça, atrai, convence, constrange, amarra com Teu amor, para que esses olhos possam Te ver e dobrar-se aos Teus pés. Assim nós oramos, Senhor, muito agradecidos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste Tu, Senhor. Vem, flama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu Te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem, flama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu Te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita